Shalom, shalom. Gênesis capítulo 13. Aqui é bem Israel, bem Moshe, para dar continuação na Parashá. Tem um boizinho ali fora ali. Só escutando nossa conversa particular. É mole? Por isso que é bom viver no campo, né? É barulho de grilo, é barulho de sapo, é barulho de boi, é barulho de cabrito, né? É isso aí, fi. Que vidão, né? Vamos lá. Vamos começar a ler? Deixa eu ver se eu tenho algum recado para dar para vocês. Eu acho que não. Bom, vamos lá. Avram se foi subindo de Mitzrayim, né? Você lembra que ele tinha para Mitzrayim, o rei pegou, expulsou ele de lá, né? E ele e sua esposa, com tudo que ele possuía, e Lote com ele rumo ao sul. Só que daí Abraham já tinha muita coisa já, né? Muita mesmo. Ele era o homem mais rico daquela região lá, né? Mais poderoso. Né? Por quê? Porque o Criador realmente abençoou ele muito, né? Você sabia disso? Pois é. Abraham era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Provavelmente ele era o mais rico. Se juntasse todo mundo, não dava a riqueza que ele tinha. E ele continuou sua jornada até o sul. A casa de Baitiel, né? Que é aquele lugar onde ele fez o primeiro altar, né? Rumo ao lugar na tenda onde ele tinha estado no início, entre Baitiel e Ai. Rumo ao local do altar, onde ele tinha feito, no princípio, ali, Abraham invocou o nome de Yahweh. Como que é importante invocar o nome do Pai? O cara fez um altar para fazer isso, né? E hoje em dia os caras apagam o nome do Pai da própria Escritura, né? Quem que fez isso? Foi o judeu com Hashem HaMevorah. Para quê? Para que o cristão não pudesse pronunciar. Mole? Agora você já sabe quem que foi. E por que que você não invoca o nome verdadeiro do Pai? Mas veja bem, a partir do momento, isso é uma verdade, viu? O nome do Criador é sagrado. A partir do momento que você invoca o nome dele, prepara que ele vai vir te testar. É Yahweh, Yahweh de Sevaot, Yahweh de Sidkenu. Ele vai vir te testar. Então, nesse ponto, os judeus estão certos, né? Às vezes a gente pega aí o pessoal jurando por Deus por qualquer coisa, pelo céu, pela terra, pelos filhos, pelo pai, pela mãe. Rapaz, se você começar a invocar o nome do Criador, começar a fazer essas presepadas, guerreiro, eu não quero nem ver o estrago que vai acontecer na sua vida. Baruch Hashem Eloah. Bendito seja o nome do nosso Pai que é sagrado. Eu mandei um monte de vídeo aí que os caras, quando ele escrevia o nome do Pai com a pena, aquela pena era enterrada como se fosse uma própria pessoa. Por quê? Porque ele escreveu algo sagrado, que é o tetragrama do nome do Pai. E o que significa o nome do Pai? Né? Louvemos as mãos com prego, louvemos. Mas o judeu não te conta isso, por quê? Porque senão vai escancarar o nome do Messias no Antigo Testamento. Já está escrito 10.050 vezes o nome do Messias no Antigo Testamento, a igreja não sabe. No Antigo, não é no Novo não, tá? No Antigo Testamento. É mole? E o judeu quer que você saiba disso? Né? Porque senão você vai começar a ler a Torá e vai falar assim, ô judeu, por que você não segue isso? Por que você não segue isso? E aí os caras vai começar a ficar bravo, porque você vai começar a indagar ele. Essa festa aqui tá com a data errada. Né? O primeiro dia do ano é o primeiro dia da primavera. Primeiro dia vive. Vai lá ver quanto que é o primeiro dia do ano deles. Começou errado o ano, começou errado as festas, tudo. Né? Você tá entendendo? É por isso que ele não quer que você saiba o nome verdadeiro do Pai. Porque senão vai escancarar o nome do o Messias que foi colocado no madeiro. Louvemos as mãos com prego, louvemos. O nome do Pai está escrito no nome do Filho. Que o Filho foi colocado no madeiro por quem? Por eles próprios. Cadê? 3.
E ele continuou sua jornada ao sul até Baitiel, rumo ao lugar da tenda onde ele tinha estado no início, entre Baitiel e Ai. Rumo ao local do altar onde ele tinha feito no princípio, ali Abraham invocou o nome do pai. Lot veio com Abraham, ele tinha ovelhas e rebanhos e tendas. Né? Lot também era poderoso. E a terra não era capaz de comportá-los, de maneira que eles pudessem morar juntos. Porque seus pertences eram muito grandes, e por isso eles não podiam morar juntos. O Criador, veja bem, guerreiro, veja bem, guerreira, o Criador, muitas vezes, ele vai chamar você. E aí você vai pegar, querer trazer as outras pessoas junto com você. Que nem no caso de Abraão aqui, ó. E o Criador não quer isso. Pode ser que a pessoa fique até um certo tempo com você, mas se ela não foi chamada, se ela não foi escolhida para estar junto com você, aí essa pessoa começa a virar pedra de tropeço. Tá entendendo? Às vezes a aliança que o Papai do Céu quer fazer é com você só, e não com o restante da sua família. Você já parou para pensar nisso? Mas aí o que é? Muitas vezes você vai dar uma de boca aberta, né? Começar a pregar pro seu irmão, pra sua irmã, pro seu tio, pra sua prima, pro seu pai, pra sua mãe, né? Pro bombeiro, pro carrasco, pro policial, pro papagaio, pro cachorro. Né? Sendo que tudo isso não é para eles. É só para você. Aí você fica chorando, mas eu tô sozinho. Nem no meu caso, né? Eu não consigo congregar. É duro, mas é verdade. Muitas vezes a chamada é para alguém específico da família só. E aí, se o Criador abençoar, ele vai chamando depois um por um, coisas do tipo. Né? Se você orar bastante, for fiel, ter fé, quem sabe o Criador não tem um plano de salvação para eles também. Mas tenha paciência. Né? No começo eu não tinha, não. Eu chorava, murmurava. Tá entendendo, né? Dava de boca aberta. Você não achou que eu ia falar isso de mim, né? Então você é desses então, né? Pois é, guerreiro. Então, o que acontece? O Criador não quer atrapalhar sua techuvá, então muitas vezes ele traz você primeiro e depois ele faz um plano de salvação para sua família. Que nem no caso aqui, ele fez um plano de salvação para Ló, mas Ló deu uma de cabeçudo. Tá entendendo? E a terra não era capaz de comportá-los, de maneira que eles pudessem morar juntos, porque os seus pertences eram grandes demais, e por isso eles não podiam morar juntos. Havia discussão entre os apacentadores de gado de Abraham e dos apacentadores de gado de Lot. Os cananitas e os perizitas habitavam então nessa terra. Abraham disse a Lot, por favor, consintamos que não haja discussão entre você e eu, e entre os meus apacentadores e os seus apacentadores, porque nós somos irmãos, né? Quer dizer, era sobrinho de Abraham, mas eles eram irmãos. Até a ponto do quê? De o próprio Abraham ir lá salvar Lot depois. Não está a terra inteira diante de ti. Por favor, separe-se de mim. Se saíres à mão esquerda, então eu saí para a direita. Ou se você partir para a direita, então eu irei para a esquerda. Simplesmente só isso. Né? E vai vendo o que acontece depois. Lot levantou seus olhos e viu toda a planície do Iarden, que era bem irrigada em todos os lugares diante do qual Yahweh destruiu depois Sodoma e Gomorra, né? Semelhante ao jardim do Éden de Yahweh, que é como a terra de Mitzrayim, e como o caminho que tu vens a Tzior. Então, tipo assim, Lot, ele viu aquela planície, aquela pastagem bonita, tal. Pra onde que eu vou? Pra Sodoma e Gomorra. A cidade é mais confortável, né? Ali perto daquela região ali, né? Então, tipo assim, muitas vezes as cidades do mundo inteiro,
Eu vou resumir aqui, tá? Tá virando uma Sodoma e uma Gomorra. É por isso que você tem que se separar, guerreiro. É por isso que você tem que ir para um canto onde que você fica isolado, né? Longe do que dos seus filhos, deixar seus filhos com Zé Droguinha. Né? Às vezes você manda seu filho para a escola, né? O que vai acontecer? Lá vai ter a menininha bonitinha, né? Seu filho vai perder a pureza dele, né? Com essa menina. Depois essa menina aí vai largar do seu filho, vai rodar na mão de todo mundo, seu filho vai ficar com depressão, né? Aí seu filho vai começar a pegar qualquer uma lá dentro da escola. Mas se você tivesse num lugar separado, o seu filho ia casar virgem, provavelmente com uma moça virgem, né? E o relacionamento deles ia durar pro resto da vida. Né? E agora vamos falar o contrário. Imagina você tem sua filha lá pura, aí você manda pra escola, daí ela encontra um Zé Droguinha lá na escola lá, tira a pureza da menina. O que você vai fazer? Você vai matar o cara? Mas o que começa errado, termina errado. Hoje em dia, as escolas, né, todo homem tem que prover, proteger e educar os seus filhos. Hoje, quem protege é o Estado, quem provê é o Estado e quem educa é o Estado. Acabou os seus direitos, guerreiro. Por isso que é importante você ter na sua mente, na sua consciência, o quê? Vou morar numa mochave, morar num lugar separado, com famílias que pensam do mesmo jeito que você. Aqui é um embrião de uma mochave ainda. Mas quem sabe no futuro não tão distante assim, tenha dezenas de famílias. Né? Aí o meu filho vai poder casar com a sua filha vai poder casar com o meu filho. Né? Você vai poder se casar com uma moça direita. E assim vai. Né? A moça direita vai poder casar com o moço direito. Você entende? Era assim que era feito os casamentos. O que acontece? Você vai ver a criança que vai casar com seu filho crescer. E você vai saber como é que ela andava. Você lembra que antigamente, no tempo dos nossos avós ou bisavós, muitas vezes os casamentos eram feitos entre primos. Por quê? Porque os pais escolhiam mais ou menos a criança com quem o filho ia casar. E eles viam, né? Ah, aquela minha sobrinha ali, ó, é uma menina direita, nunca andou errado, nunca fez nada de errado, nunca desobedeceu o pai. Eu vou colocar meu filho para casar com ela. O cara via, estava perto dele. É lógico que ele ia escolher uma boa moça para o filho dele. Hoje em dia, a maioria dos casais são separados. Né? E começa nisso, ó, indo para a cidade. Né? Se seu filho não conhece o próprio pai, muitas vezes, porque o casal é separado, você acha que ele vai respeitar os irmãos? Não vai. Desculpa falar, mas não vai. Ou se seu filho cresce num ambiente, né, onde que a mãe desrespeita o pai, você acha que quando ele sair do seu lado e for lá para a rua, lá, ele vai respeitar o professor da escola, ou o inspetor, ou o policial, ou o juiz? Não vai. Por quê? Porque não tem exemplo dentro de casa. Entende? Então é por isso que é bom você crescer numa comunidade israelita junto com pessoas que pensam igual a você. Né? Por quê? Porque sua mulher não vai ficar te desafiando abertamente. Geralmente o comportamento da mulher é assim. Maridos, né? Como você é o cabeça da casa, né? A mulher vai se comportar que nem a criança. A criança não fica testando o pai e a mãe, do mesmo jeito a esposa vai fazer com você. Desculpa falar, mas é que é verdade. Tá? Eu falo isso por conhecimento e causa. Você entende? Então, assim, Então, se você vive num ambiente onde que há muita discussão, né, uma guerra, uma disputa constantemente, né, eles não estão ali, um para ser o ajudador, o outro para ser o provedor. Né? Eles estão ali disputando território. E seu filho vai crescer nesse ambiente? Né? Por isso que é bom você viver numa mochave. Por quê? Porque a comunidade vai colocar você no seu lugar e a sua esposa no lugar dela e vai colocar os seus filhos no lugar deles.
Você entende? É um corrigindo o outro. Aqui, puxão de orelha que não vai faltar. Quiser ficar aqui, é desse jeito aqui, guerreiro. Não quer? Vaza, some. É isso que os nossos líderes ensinam. Né? Não vai ser pedra de tropeço para ninguém, não. Você não é obrigado a ficar aqui. Né? Pega seu bonezinho, sua mala, sua cuia e vaza. Né? Por quê? Porque a cidade... Eu trabalhei de Uber, cara. Se você vê os tipos de proposta que eu recebi, fui levar 2 meninas no motel. Adivinha o que elas convidaram para eu fazer? As meninas lindas. Eu fui? Não fui. Né? Eu contei isso pro meu irmão falou assim, rapaz, como é que ele falou? Essas coisas não acontecem comigo. Né? Só acontece com você que é bonitão. Não é, mas é verdade. E eu falei, ele falou outra coisa, ele falou assim, ele falou lá um ditado lá que eu não lembro, mas foi engraçado, né? Foi engraçado o ditado que ele falou. Mas tá, rapaz, o que você vê, o que dizer droguinha que tem, né, que eu levava, né? E daí ia descobrir depois que o cara tava indo na boca buscar o trem. Mole? Cara, o mundo tá perdido, rapaz. Né? E a menina bonita, nova, e é o moço, né, bem aparentado, de família, né? Você vai ver, só anda errado. Você quer que seu filho cresça nesse ambiente? Você entende? E é para esse lugar aqui que Lot foi. Né? Perto de onde? Perto de onde que está tudo errado. Geralmente, é esse tipo de escolha que você vai fazer. Né? E o pior de tudo é que sua esposa vai te incentivar. Não, vamos. Aí, filho, em vez de você escutar a voz do Papai do Céu, você vai escutar a voz de quem? Dela. E ela vai escutar a voz de quem? Da serpente. Ela sempre vai escutar a voz de quem primeiro? Dos outros, nunca a sua. Porque era assim no começo, com Adão e Eva. Por que não vai ser diferente agora? Que começa errado, termina errado. A mulher, ela só tem que escutar a voz de quem? Do marido. E tentar não ficar influenciando ele, né? Naquilo que ela deseja, naquilo que o coração dela quer. Por quê? Porque muitas vezes o Papai do Céu está falando com o cara para ele seguir um caminho, né? Mas o cara para de seguir o caminho do Papai do Céu para quê? Para seguir o que a esposa está falando. Geralmente é assim que acontece. E aí o cara não prospera nunca. E aí a mulher pega e fala assim, tá vendo? É tudo culpa sua. Ela mete o pé no seu rabo, né? Desculpa a expressão, mas é isso que acontece. Ela sendo que ela ajudou a você chegar onde que você tá. Né? Por quê? Porque ela ficou dando opinião o tempo todo. Né? E você nunca escutou a voz do Papai do Céu, você só escutava a voz dela. Tá entendendo? Aí quando tudo der errado, ela vai meter o pé no C, né? Na sua busanfa, né? E ainda vai sair falando que a culpa é sua, sendo que a culpa é dela. Você tá entendendo? A maioria dos relacionamentos, quando acaba, é tudo desse jeito, cara. Né? Uns 90%. Né? Mas justamente por quê? Por causa que você tá num meio cheio de promiscuidade. Que é a cidade. É uma Babel, uma Sodoma, uma Gomorra. Né? Então vamos lá. Então Lot escolheu para si toda a planície do Iarden, e Lot viajou para o Oriente, e eles se separaram um do outro. Abraham habitou na terra de Canaã, e Lot habitou nas planícies, nas cidades das planícies. Ah, ele foi para a cidade. Que bonitinho. Lot foi para a cidade, como eu disse. Cara, cidade hoje em dia, cuidado. Cuidado, cara. Você quer perder tudo que você tem? Principalmente a sanidade, a sua paz, a sua shalom? Pode ir.
Agora, se você quer reconquistar tudo e ter tudo em dobro, né, sai de dentro dessa Sodoma e Gomorra. Vai para uma Mammochave. Tá? Fica num campo afastado, planta a sua própria comida, cria os seus animais, cria os seus filhos com base na terra. Né? É assim que o homem deve viver, de maneira simples. Você entende? Bonito isso, né? Viver de simplicidade. Né? Tenta prosperar dessa forma. Viver no campo, em paz, né? O resto dos seus dias e sua família também. Vamos lá. E Abraham habitou na terra de Canaã, e Lote habitou nas cidades da planície. E acampou as suas tendas em Sodoma. Tadinho. Mal sabe ele o que cidade significa. Mas os homens de Sodoma eram maus e pecadores, excessivamente diante de Yahvé. Que homem de uma cidade hoje que não é excessivamente mau? Me fala. Não sei dizer. Se você vive numa Mammochave, meu irmão, e se você segue a Torá e tem 10, 15 filhos, você acha que alguém vai vir aí na porta da sua casa para roubar sua filha? Vai nada. Ter tudo uns guri parrudo, bravo pra caramba, você acha que alguém vai vir roubar sua filha? Pra tirar a pureza dela? Vai nada. Por quê? Porque vai ter que passar pelos 10 irmãos. Né? Tá vendo? Aí não acontece nada. E se você vive numa cidade pequena ainda, nem a polícia tem coragem de chegar perto de você, filho. Por quê? Porque os guris são tudo parrudo. Você tá entendendo como é que você se protege? Como que você protege suas famílias? Você tem que ter filho. Não pode evitar. Antigamente, foi sempre desse jeito, desde o início da história. Quanto maior fosse o clã, mais difícil era de ser subjugado. Os caras tinham filho mesmo, eles não evitavam por quê? Por quê? Para evitar que as outras tribos viessem e atacassem eles e tomassem tudo que eles têm. Então vamos fazer filho. Era assim que os caras pensavam. E a coisa mudou de lá para cá? Não. Você quer proteger sua família? Né? Ah, mas hoje a gente vive de uma maneira mais moderna, não precisa tanto assim, né, Regis? Precisa. Quanto mais filhos você tiver, mais seguro você vai estar. Um vai plantar, outro vai colher, outro vai cuidar do pomar, outro vai cuidar da horta. Tá entendendo? O outro vai cuidar do galinheiro. Né? O outro vai cuidar da família, do couro. O outro vai... Você tá entendendo? Você vai ser autossuficiente. E vai ver se alguém vai mexer com seus filhos. Vai nada. Pensa nisso que eu tô te falando. Os homens de Sodoma eram excessivamente maus diante de Arra. Quem diria, hein? Que homem da cidade que não é excessivamente mau hoje, hein? E Arra disse a Abraham, depois que Lote havia se separado dele: o Criador, ele sempre vai lidar com você depois que ele te tirar de perto de todo mundo que você gosta. Aí ele cuida de você. Aí ele cuida. E aí ele chega em você e fala assim, ó. Lembra que eu falei para você? Muitas vezes o chamado é para você, não é para o restante da sua família. Só depois que o Criador separou Abraham e Lote, que o Criador vem aqui ter com Abraham. Vamos lá. E Yahvé disse a Abraham, depois que Lote havia se separado dele: levanta os teus olhos, olha do lugar onde tu estás, na direção do norte, do sul, para o leste, para o oeste. Pois toda a terra que você vê, a ti eu te darei, e a tua zera, Leolam Vaed, para todo sempre. Para todo sempre é para todo sempre, guerreiro. Toda vez que o Criador vai falar com alguém, ele vai fazer alguma promessa, ele fala para todo sempre. E tipo assim, tá fazendo duas promessas aqui. Se você não estudou as duas casas de Israel, vai ficar difícil, tá? Mas primeiro é a terra, depois é uma descendência. E ele tá falando isso para um cara que é a esposa estéril. Tá vendo? E eu farei da tua zera como o pó da terra.
o pó da terra. É com o pó da terra que se faz, com o barro que se faz o homem, né? Ou que se faz o jarro de barro. E quem que é o oleiro? É o Machia, né? Mas quando você vai fazer um jarro de barro, você coloca ele no fogo, não foi? Para ele ficar duro e perfeito. Não é assim? Israel é testado pelo próprio Criador, ele passa pelo fogo. Ou o fogo vai te purificar, ou vai te consumir. Não se esqueça disso. Tá? Então não adianta você ficar murmurando, não, quando o primeiro teste chegar. Tá? Quando o primeiro teste chegar, dê raléu, dê louvores. Aleluia, Pai. Aleluia. Ó, o jumentinho. Parece o som do chofar, né? Bonito, né? E tem outro que canta mais bonito ainda, que é do vizinho aqui, um jumentinho. E ele canta alto, parece um dinossauro, cara. Tem umas vacas aqui que parecem os dinossauros, e as montanhas em volta faz eco. Nossa, é lindo, é lindo, é lindo. O lugar aqui é espetacular. Ó, eu farei da tua zera como o pó da terra, de forma que se algum homem puder contar o pó da terra, tua zera também poderá ser contada. Levanta-te e caminha por entre a terra, no comprimento e na largura, porque eu darei a ti, Abraham, e a tua descendência vai ser seu, dos teus filhos, ó Pai de nações. Então Abraham removeu a sua tenda e veio a habitar nas planícies de Maré, que se sitia em Efron, e construiu lá um altar a Yahweh, de novo, para quê? Para invocar o seu nome santo, Kadosh, lindo, maravilhoso, né? Perfeito. Você sabia que o nome Kadosh do Criador está escrito em você? Quando ele fez essa obra-prima que é você, que sou eu, ele assinou o nome dele. Tá sempre uma repetição assim no seu DNA, 10565. Quando você traduz isso para letras em hebraico, significa Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei, assinou o nomezinho dele quando fez você, meu irmão, quando fez eu, quando fez o irmão ali do lado ou o outro irmão. Tá entendendo? O bagulho é legal, né, cara? Que experiência maravilhosa aprender essas coisas, né? É digno de louvor, de Halel. Baruch Hashem Yahuwah, Shem Yahushua HaMashiach. É isso. Capítulo 13 finalizado. E cuidado com quem tu andas. Ou para quem você traz para perto de você. Porque às vezes o chamado é para você. E não para outra pessoa. E na primeira oportunidade a pessoa vai o quê? Para as cidades das planícies. Porque lá é mais confortável, sabe, irmão? Lá é melhor, irmão. Né? Lá é muito bom. Tem comidinha na hora, né? Tem conforto, tem luxo, tem água encanada, eletricidade, tem supermercado, tem... Você tá entendendo, irmão? É muito mais fácil. Cuidado. Porque o preço que você paga depois não compensaria. Por isso que é melhor viver de uma maneira simples. Reúne as pessoas que você gosta e monta uma mochave. Umas pessoas que têm a mesma fé que você, monta uma mochave. Uma comunidade agrícola autossustentável. Basicamente é isso. Mochavá. O mochavinho. José do Egito, quando foi colocar o povo, os filhos de Israel, 70 ou 75, que está escrito no Novo Testamento, né? Quando ele trouxe o povo, os filhos de Israel, da terra de Canaã para a terra do Egito, eles estabeleceu os filhos de Israel na terra de Goshen. Lá do Kornutiovsky, lá é Goshen Betsefon.
bonito, né? E aqui eu acho que é Beit Shalom. Eu não tenho certeza. Tem que perguntar pro Caleb depois. O Caleb é um cara incrível, hein, cara? Você não faz ideia. O cara, eu acho que ele consegue tratar qualquer tipo de doença. Eu perguntei pra ele, Caleb, que tipo de doença que você não consegue tratar? Ele falou assim, só doenças sexualmente transmissíveis. Porque não parece ser uma doença, parece ser mais uma maldição mesmo. Mas todos os outros tipos de doença eu consigo tratar, né? Simplesmente fazendo dieta, né? O cara estudou tudo sobre dieta, cara. Você não faz ideia, né? Então, se você tiver algum problema de saúde, de repente mandar uma mensagem para ele, perguntar para ele fazer uma dieta para você, né? É claro que ele vai querer saber seus hábitos, como é que é o seu dia a dia e suas coisas, né? E a partir disso, então, ele começa a colocar restrições, né? Na sua filosofia de vida, né? Ou do jeito que você vive, né? Para quê? Para melhorar a sua condição de saúde. Eu tava conversando com ele, eu conversei com muito... Eu fiquei alguns dias na casa dele antes de mudar para cá. Ele falou assim, ó, o nosso tempo de vida é como se fosse mais ou menos uma vela, né? Aquilo ali é a sua essência de vida, né? Então, muitas vezes, quando você bebe, você fuma, quando você usa droga, né, você vai cortando essa vela pela metade. Mas aí, tipo assim, ao mesmo tempo também, né? Não tem como, tipo assim, você tem uma chaminha ali, a vela tá acesa. Você tem como fazer a vela queimar mais devagar, né? Para que você consiga viver mais, né? Simplesmente fazendo uma dieta balanceada, comendo bem, né? Aí você vai viver bem, vai viver bastante tempo. Agora, se você viver mal, né? E tiver maus hábitos, né? Aquela essência de vida vai cada vez mais queimar mais rápido, né? Você tem duas escolhas, ou fazer com que a vela queime mais devagar, ou fazer com que ela queime mais rápido. Aí você que decide, né? Isso tudo é por causa dos hábitos. E ele fala, né? Sem Torá não tem como. Por quê? Porque o cara vai comer coisa impura, vai comer os hábitos dele, não vai adiantar muito, né? O cara deu uma aula, bicho, uma aula que você não faz ideia. E ele é novinho, tá? Tem o quê? Uns 25, 26 anos, 27 talvez. O cara sabe tudo de dieta, guerreiro. Ele falou do pessoal que toma aqueles sucos detox, né? Para desintoxicar. Ele falou assim, o único jeito de desintoxicar é suando, né? E o pessoal vai lá, o único jeito de tirar as toxinas do corpo é suando. Muitas vezes o pessoal vai lá e passa o antitranspirante, né? As toxinas vai sair como? Não vai. Vai ficar dentro do corpo, né? E aí, você vai lá fazer, depois que você tomou esse suco detox, você vai lá e faz o exame de sangue. Aquela toxina que está saindo é daquela planta que você acabou de ingerir, de tanta toxina que ela tem, né? E de tanto antinutriente que ela tem. Então, você está eliminando as toxinas que aquela planta liberou no seu corpo, né? Aquele suco verde que o pessoal fala, né? De couve, disso, daquilo, né? Cuidado aí, viu, pessoal? Você está achando que você está limpando o corpo, você está envenenando ele mais, né? E o único jeito de desintoxicar de acordo com ele é urinando, né? Ou defecando, ou se não suando. Outro jeito não tem. Eu falei para ele, mas e o carvão ativado? E a argila? Ele falou assim, ó, coisas que estão no seu organismo há muito tempo, isso não vai limpar. Né? Por quê? Porque já está lá dentro já, né? O seu organismo vai limpar durante 7 anos. Né? Em 7 anos ele elimina aquela toxina. Né? Sozinho, mas caso você queira eliminar imediatamente, né? Usando argila ou usando carvão, né? Você só vai eliminar aquelas que você ingeriu recentemente. Então não vai... É quase nada comparado às toxinas que já estão no seu corpo. Né? Então tem que evitar mesmo de comer coisas tóxicas, né? Ou com antinutriente, né? O que um antinutriente faz? Ele chega no seu organismo,
impede que o seu organismo absorva aqueles nutrientes essenciais, que nem as vitaminas, os minerais, tá? Então tem muita planta que você come que tem isso e você não sabe, né? Que ela detona, né, a sua absorção, né, dos minerais, né, das vitaminas, né, e por aí vai. Bom, então o vídeo já está com 35 minutos, tá? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Capítulo 13 finalizado, Israel Ben Moshe. Ficando por aqui, Lalatov. Shalom, shalom.